De acordo com o índice global da Oxford Economics, nenhuma cidade brasileira está entre as 250 melhores do mundo. Esse ranking avalia economia, capital humano, qualidade de vida, meio ambiente e governança desses municípios. A cidade brasileira mais bem posicionada nessa avaliação geral é São Paulo, só que aparece somente na posição 294. Nova York, nos Estados Unidos, é a melhor cidade do mundo nesse ranking geral, seguida por Londres, Reino Unido, e também San José, também nos Estados Unidos. O Brasil se destaca na categoria meio ambiente nesse estudo, com 2 cidades no top 10. Fortaleza é a segunda colocada, enquanto Natal é a quarta. Para essa classificação, a metodologia considerou critérios como qualidade do ar, desastres naturais e intensidade de emissões de carbono. Vou começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila, que já viajou muito. Dávila tem muitos carimbos no seu passaporte. Dávila, conta pra gente por qual razão o Brasil não integra esse ranking das 250 melhores cidades do mundo. Quais são os erros que nós cometemos? Bom, primeiro eu queria começar dizendo que se a melhor cidade do mundo é Nova York, eu já suspeito desse ranking, porque eu acho Nova York um caos total como cidade. Eu prefiro 100 vezes Boston do que Nova York. É uma cidade que tem tudo uma grande cidade, e segurança e tranquilidade e qualidade de vida, ela é muito melhor que Nova York. Mas voltando aqui à nossa questão. Eu acho que o Brasil tem várias cidades que são muito boas para morar. Por exemplo, eu menciono várias cidades do interior do estado de São Paulo que são extraordinárias para morar. Você morar em Ribeirão Preto, em Indaiatuba, né? Ou Joinville, em Santa Catarina, é uma cidade maravilhosa. Eu acho que a gente tem boas cidades para morar. E com isso aí, qualidade de vida, ar, segurança. Então, enfim, eu fico um pouco suspeito assim, desse tipo de ranking, da metodologia. Mas São Paulo, certamente, é uma cidade que eu considero muito boa em alguns aspectos, mas também é uma cidade muito inóspita em outros, né? Esse medo da violência é uma coisa que assusta todo paulistano. Todo paulistano que mora aqui em São Paulo está sempre com medo. Você não poder sair à rua, caminhar aqui em volta do bairro, andar com o seu cachorro, ou andar com a sua mulher e com seus filhos, tal, porque você tem medo de ser assaltado. Como é que pode ter uma qualidade boa de vida? É óbvio que não. Cidade, sabe o que eu considero uma cidade boa, Canhato? É cidade que você tem vontade de estar no espaço público. Você não quer ficar fechado em muros. É cidade que você tem vontade de ir ao parque, ir à praia, andar na rua, porque você se sente seguro. Então, toda cidade que você tem medo de sair à rua ou frequentar o espaço público não é uma boa cidade para se viver. Boa reflexão. Você, Mota, primeiro eu acho que esse aspecto destacado pelo Dávila faz toda a diferença, né? Os critérios adotados para a feitura, para a classificação dessas cidades. O Dávila torceu o nariz para a cidade de Nova York estar em primeiro lugar. Queria também escutar a sua avaliação e por que nós não integramos esse ranking de 250 cidades. Há boas cidades no Brasil, né? Claro. Eu torço o meu nariz também. Eu não sei por que as pessoas ficam tão fascinadas com Nova York. Eu já fui algumas vezes e Nova York eu aguento 2 ou 3 dias. Depois, para mim, chega. Eu tenho que ir embora de lá. Eu acho que essa pesquisa está totalmente errada, porque, segundo o Datamota, a melhor cidade do mundo disparado é o Rio de Janeiro. Não tem comparação. É lógico, o Brasil tem outras cidades que eu adoro São Paulo. Toda vez que eu vou a São Paulo, eu me sinto muito bem. Adoro o povo paulista, gosto muito de Campinas, estive em Campinas ontem. Adoro Fortaleza, adoro Rio Grande do Norte. Acho que o Brasil tem cidades maravilhosas. Nós temos 2 problemas aqui, né? Um, evidentemente, a gente sempre fala aqui várias vezes, todos os dias, que é o crime. Eu acho que no dia que o Brasil colocar a criminalidade sob controle, não é acabar com o crime, porque crime existe em todo lugar, é só botar sob controle, nós vamos ter um fluxo de turismo tão grande aqui que a gente não vai dar conta. E o segundo aspecto é a governança, né? A governança também é outra coisa que a gente sempre fala aqui. Infelizmente, a gente ainda tem uma classe política que, em sua maioria, acha que o dinheiro público é infinito e gasta como se não houvesse amanhã. Então, no dia que a gente caminhar para uma federação de verdade, onde a maior parte da receita fique nos municípios,
que são aqueles que oferecem os serviços mais importantes para a gente. Eu acho que o Brasil vai ter as 15 ou 20 primeiras cidades desse ranking aí, vão ser todas brasileiras. Pois é, mesmo porque, né, Mota, as pessoas moram nas cidades, né? Você, delegado Palumbo, que é parlamentar, essas questões chamam a atenção, né, delegado Palumbo? Delegado Palumbo não sabe, mas ele é muito conhecido aqui em São Paulo, especialmente na Zona Oeste, Perdizes, Pompeia, ali o delegado Palumbo domina, muito conhecido. Fui lá numa padaria falando, você trabalha com o Palumbo. Então, delegado Palumbo... Não, é o contrário. Mas me conta essa reflexão sobre esse ranking, sobre nenhuma cidade brasileira aparecer no top 250. É natural isso aí, né? O Brasil está na segunda posição no grupo do G20 com o maior índice de pobreza, de miserabilidade. Então, isso é natural. Agora, o Dávila falou de Indaiatuba, que é uma cidade extremamente segura. Falou de Ribeirão Preto, que é minha terra, onde eu passei a minha infância, adolescência, fiz faculdade lá. Uma cidade excelente para se morar, com uma qualidade de vida excelente. E nós podemos citar outros exemplos, como, por exemplo, São José dos Campos, uma cidade tecnológica, com muralhas, com a GCM trabalhando, com índice de criminalidade muito baixo, né? Fruto de gestão, isso aí não vem de uma hora para outra, são gestão que faz com que essa cidade se torne segura, atrativa. Se você passar em São José dos Campos, tem um QR Code nas árvores, você coloca seu celular lá, você fica sabendo até que árvore que é aquela, entendeu? Então, em relação a São Paulo, eu acho que o maior problema aqui não é só a violência, não, mas a saúde. Porque o povo periférico, ele sofre demais com a saúde. São horas intermináveis que não se chega para ter um atendimento, mesmo em casos de urgência, né? Por diversas vezes, nas madrugadas, as pessoas me ligam pedindo, pelo amor de Deus, para a gente ajudar, porque não consegue um tratamento digno, a mãe está com pressão alta, não consegue ser atendida. Então, acho que a gente tem que melhorar muito ainda, em especial na segurança pública. Hoje ninguém se sente seguro. No meu bairro, aqui em Perdizes, piorou demais, lamentavelmente. Latrocínio, coisas que não aconteciam, invasão de casas, de crime para tudo quanto é lado, roubando um laboratório aqui na Avenida Sumaré, roubando uma lanchonete, a engenharia do hambúrguer. Então está bem complicado, as pessoas reclamam muito. Para mim, reclamam com razão, mas eu também sofro com isso. Porque eu sou do bairro, os meus filhos... eles utilizam de transporte público, principalmente a minha filha, vai para a escola de ônibus e metrô, então eu também sofro com isso. As pessoas acham que o deputado não sofre. Sofre sim e sofre muito, e é por isso que eu faço críticas no tocante à segurança pública aqui na cidade de São Paulo. Naquele episódio de uma invasão de um edifício na rua Piacás, por parte desse grupo dos Movimento do Sem Teto. Agora, Dávila, sempre quando a gente traz esses rankings que destacam as melhores cidades para se morar, IDH, ou nesse caso, as melhores cidades do mundo, a gente sempre acaba refletindo aqui no programa sobre o desafio do turismo, né? A necessidade de investir no turismo. E vez ou outra a gente faz uma comparação com a Torre Eiffel em Paris, que recebe mais turistas, a torre recebe mais turistas do que o Brasil inteiro, do que o país inteiro. E olha que a gente tem uma costa gigantesca, né? E muitos especialistas costumam dizer, o Brasil, se investisse mesmo em turismo, se nós tivéssemos um aparato para receber turistas do mundo inteiro, a gente poderia resolver grande parte dos nossos problemas. É preciso também refletir sobre isso e colocar na mesa um projeto maior, né, de difusão do nosso turismo, que eu acho que isso poderia fazer toda a diferença, inclusive, né? Com certeza. Olha, quando você pega que a cidade que mais fatura com o turismo no Brasil é São Paulo, alguma coisa está errada. A gente está perdendo o grande potencial do turismo no resto do Brasil. Então, veja só, o turismo no Brasil é insignificante. Ele representa menos de 3% do PIB brasileiro. Sabe quanto o turismo representa em países como a Espanha, a Itália, a Grécia e Portugal? Representa mais de 20% do PIB. Então, é de 3 para 20. Olha o potencial que o Brasil tem. Como você falou, com belezas naturais, com coisas tão extraordinárias no interior, nas praias. O Brasil é maravilhoso, tem uma natureza exuberante e nós poderíamos certamente dar esse pulo de 3 para 20% no PIB no turismo. Mas isso exige
resolver a questão da segurança, de infraestrutura, de mão de obra qualificada para servir as pessoas no turismo. Então, assim, o Brasil tem um potencial de turismo inacreditável. Eu acho que é uma das maiores vocações econômicas. Nós precisamos fazer com o turismo o que nós fizemos com o agronegócio, que foi transformar o agronegócio no setor mais competitivo da economia brasileira. O turismo brasileiro tem enorme potencial para gerar emprego, atrair investimento e melhorar a imagem do Brasil no exterior, porque nada melhora mais a imagem de um país, Canhato, quando você vai para um país, passa uma temporada, se diverte, gosta, você sai falando bem desse país quando você volta ao seu país de origem. Então, é realmente um desperdício de uma vocação natural que nós temos. Pois é, né, Mota? E não adianta falar que somente países de primeiro mundo conseguem essa quantidade de turistas. México, situação talvez inferior à do Brasil, 40 milhões de visitantes em 2023. O Brasil registrou 5,9, Mota. Aí a gente tem que só levantar um aspecto para ser justo no comentário, que o México faz fronteira com os Estados Unidos. Então, o voo dos Estados Unidos para o México sai de graça. O voo dos Estados Unidos para o Brasil sai um pouco mais caro. Também a prevalência de pessoas que falam inglês no México é muito maior do que aqui no Brasil. Aqui praticamente ninguém fala inglês. Então, são dificuldades que a gente tem que enfrentar. Agora, eu tenho a opinião de que a gente tem que acertar o país. O resto é consequência. O turismo vai vir como consequência. O Brasil tem que ser primeiro um país bom para os brasileiros viverem. O delegado Palumbo levantou aí alguns problemas importantes. Na hora que isso acontecer, como consequência natural, será um país maravilhoso para os turistas. Não custa lembrar, né? Salvo engano, o presidente da empresa brasileira de turismo, hoje, é um deputado da esquerda radical aqui do Rio de Janeiro, não é isso? Ou, talvez isso. Não houve nenhuma mudança, né? Uma pessoa que defende pautas assim, de deixar até eu de cabelo em pé. A esquerda radical do Rio de Janeiro foi que pediu a suspensão das operações policiais nas comunidades aqui do Rio. Basta uma rápida pesquisa na internet para ver o que acontece com um turista que vem ao Rio e vira no lado errado, né? Pega a rua errada, perde, né, o caminho. Vejam o que acontece. Então não adianta, meus amigos, quando a gente começa com as ideias erradas, não tem plano milaborante para promover o turismo brasileiro lá fora que vai dar certo. Quer fechar você, delegado Palumbo, por favor? O Mota está certo. Nós não podemos ter, por exemplo, na cidade mais rica do país, dezenas de delegacias fechadas. Isso dá uma sensação de insegurança. Isso aumenta o roubo, aumenta o furto. Não tem delegacia nem aberta lá, vamos lá naquele bairro. E aí a pessoa que é roubada, ela tem que se deslocar para outro bairro para fazer o boletim de ocorrência. Ela não vai, ela não faz. Isso, às vezes, até abaixa os índices criminais, porque não tem a informação, não tem o registro da ocorrência. Então, acho que as grandes capitais, principalmente São Paulo, está pecando muito no tocante à segurança pública.